noite a todos. Reforçando aqui. Nós hoje vamos meditar, irmãos, a respeito não de uma passagem, mas várias, mas um tema, um assunto que eu creio ser importantíssimo para nós todos. Nós vamos falar sobre a conversão e os seus frutos. Tá? Em que termos? Nós vamos observar algumas passagens bíblicas onde nós encontramos a história de conversões, de uma ou de várias pessoas. Em cada uma delas nós encontramos pessoas diferentes, ou seja, tipos de pessoas diferentes. Nós vamos encontrar pessoas que já se mostravam tementes a Deus de alguma maneira, embora sem entendimento, talvez em algum aspecto, pessoas rejeitadas pela sociedade, multidões. Nós não vamos ver todos os casos de conversão na Bíblia, mas vamos ver alguns que eu considero importantes, pessoas rebeldes. Então nós vamos ver que Deus converte o coração de todo tipo de pessoas. Não existe um tipo específico de pessoa que possa ser convertida, que possa ser salva. Amém? Também nós vamos ver que os pregadores são diversos. Algumas pessoas ouviram do Evangelho e foram chamadas direta e pessoalmente por Jesus Cristo. Outras foram através de homens falhos, bastante falhos. Com isso, eu gostaria de observar que nós, hoje, podemos ser usados na pregação do Evangelho para que pessoas sejam convertidas. Nós somos diferentes. Vamos alcançar, talvez, pessoas diferentes. Nós vamos encontrar circunstâncias diferentes. Pessoas que se converteram em momentos de paz e outras que se converteram em momentos de extrema turbulência. Também não existe, então, assim como não existe um tipo específico de pessoa que possa ser salvo, não há também um tempo exclusivo que alguém possa se converter. O que nós podemos encontrar na Escritura é que o apelo é que hoje é o dia aceitável e que a conversão deve ser tomada para si, deve ocorrer o quanto antes. Não existe também, falando do segundo ponto, o pregador ideal. Não espere que para você se converter, você tenha que ouvir de um grande, eloquente, famoso pregador. Muitas pessoas, crentes fiéis, que se tornaram crentes fiéis, eles se converteram até através da pregação de pregadores muito fraquinhos. Deus opera de diversas maneiras e por muitas pessoas, por todo tipo de pessoas, servos dele, e converte todo tipo de pessoa. Mas também nós vamos observar aqui as consequências. Nós falamos sobre as conversões em si. O convertido, o pregador, a circunstância, mas nós vemos também as consequências. E isso é importantíssimo. Nós atentarmos para as consequências dessas conversões. O que aconteceu em seguida? O que aconteceu para essas pessoas? E mais,
Você sabe que uma conversão genuína, ela não traz consequências só para o convertido? Sabia disso? Ela traz consequências para outros também. Então, com isso, eu gostaria que a nossa mensagem de hoje nos levasse a pensar sobre a nossa conversão. Quais os frutos? Você que já é convertido, quais são os frutos, quais são as consequências da nossa conversão? Isso se você já passou por uma verdadeira conversão. E se não passou, o que é que está esperando? O pregador ideal? A circunstância ideal? Isso não existe. O famoso pregador Spurgeon, ele se converteu numa noite em que ele entrou numa igreja, não porque ele quisesse realmente ouvir o evangelho, mas ele entrou lá, sabe por quê? Ele foi se esconder de uma nevasca que caiu. Absolutamente não era a circunstância ideal. E o pregador, ele mesmo diz, o pregador era muito fraco. Porque o pregador daquela noite não conseguiu ir devido à tempestade de neve. Então, um outro irmão que possivelmente não era tão bem preparado e talvez não estivesse nem muito preparado realmente para pregar naquela noite, assumiu o púlpito. Mas Deus falou ao coração dele naquela ocasião, ainda assim. Então nós vemos esse tipo de circunstância. Tá? Mas nós vamos examinar alguns casos bíblicos aqui, e ainda que isso vai nos estimular a refletir um pouquinho mais a respeito desses pontos, tá bom? Nós vamos começar lendo sobre uma conversão famosa, a conversão de Zaqueu. Vamos lá em Lucas, abrir nossas Bíblias no Evangelho de Lucas, no capítulo 19. Há uma coisa que eu não comentei, né? Mas é que também a própria pregação, às vezes, ela vem de formas diferentes. Às vezes alguém já ouviu e, naquele momento, aquilo é amadurecido. Às vezes, algumas atitudes, algumas circunstâncias mesmo, levam a pessoa ao entendimento naquele momento. Mas o fato é que todos eles são levados à fé no Cristo como o Salvador. Seja como vem, a pregação é a mesma. O que é evidenciado é a mesma verdade. Então a gente começa aqui com esse caso de Zaqueu, que era um publicano, era um cobrador de impostos. Eu disse que pessoas diferentes são, todo tipo de pessoa, né? Diferente, tem a oportunidade de ser convertida. E aqui nós encontramos a conversão de um homem que era tido como um traidor da pátria. O autêntico lesa-pátria. Porque um publicano nada mais era que um judeu que estava a serviço dos romanos para cobrar impostos dos judeus. Ele se vendia, né? Ele era alguém que prestava serviço ao Império Romano, esfolando ali a cobrança de impostos da sua própria nação. E os romanos eram muito espertos, né, de usar essas estratégias, porque os judeus conheciam os próprios judeus. Os costumes, as práticas deles. Um sabia o que o outro fazia. Então, era muito mais interessante para eles usarem, dar certos benefícios para esses homens que eram chamados publicanos, para que eles fizessem esse serviço, vamos dizer assim, sujo. E os publicanos eram vistos como uma categoria, entre os judeus, uma categoria imunda. Alguém, um extremo pecador. Não tinha parte no culto, não podia nem entrar no templo. E aqui nós encontramos um cobrador de impostos, um publicano, chamado Zaqueu. E nós lemos assim, olha, capítulo 19, a partir do versículo 1 mesmo.
E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos, e era rico. Não precisa dizer muito porque ele era rico, né? E procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a um sicômoro para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu-o e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E, apressando-se, desceu e recebeu-o alegremente. E vendo todos isto, murmuravam, dizendo que Jesus entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: Hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Notem, os judeus acreditavam, esse foi destituído, foi deserdado, esse não é um filho de Abraão, mas Jesus diz, esse é um filho de Abraão, verdadeiramente. Naquele dia, nós vemos, alguma coisa despertou o interesse de Zaqueu, daquele homem publicano, de conhecer Jesus, pelo que ele já tinha ouvido a respeito dele. E, sendo baixinho, ele teve que usar aquele recurso de subir num sicômoro, uma árvore alta. E Jesus, quando passou ali, viu Zaqueu e chamou. Desce logo, desce depressa, hoje eu vou pousar na sua casa. Aquilo já deve ter soado como uma afronta para os judeus que estavam ali. Ele disse que vai ficar na casa de um publicano? Como é isso? Mas já vemos que aquele homem recebeu Jesus com alegria. Ele foi realmente acolhido por Jesus, mas não de qualquer maneira, porque nós vemos aquilo que acontece com ele. Jesus, de fato, foi para a casa daquele publicano. Mas o que nós vemos lá é um homem arrependido, convertido, transformado. Ele é um tipo de pessoa que talvez muitos diriam, esse é um condenado, esse aí é desprezado, esse não merece a salvação. Ele de fato não merecia. Mas talvez considerando que ele não teria mesmo lugar para isso. Mas ele teve a oportunidade de ali ser convertido através do chamado direto, pessoal, de Cristo mesmo. Zaqueu, desce, hoje eu vou estar na tua casa. Não é só a casa, a moradia, isso quer dizer eu vou estar com você. Nós vamos ter comunhão, Zaqueu. E ali Jesus provocou uma conversão verdadeira naquele homem. Mas o que nós vemos, irmãos e amigos, também são as consequências. Aquele homem vivia tempos de paz. A gente falou de circunstâncias, ele vivia tempos tranquilos. A Bíblia não narra que ele estivesse atravessando nenhum problema. Ele era rico, pelo menos financeiramente, ele não tinha problema algum. Talvez ele tenha passado a ter problema financeiro a partir daqui. Eu digo isso porque ele diz, eu vou dar metade dos meus bens aos pobres. Falou, minha riqueza não é importante. Eu posso dividir. Isso não quer dizer que todo convertido tem que fazer isso. Mas ele foi levado, olha as consequências, ele foi levado a realmente enxergar o amor ao seu próximo. E ele sentiu o desejo sincero de fazer isso. E mais, ele ainda se comprometeu a, se ele houvesse defraudado alguém, e muito provavelmente tinha feito,
ou seja, cobrado a mais do que deveria, ele diz, eu vou restituir quadruplicado, e isso era mais do que a própria lei exigia. O que nós podemos ver é que quando ocorre uma conversão ao modo de Zaqueu, existem consequências de transformação, de desprendimento. Você percebe que o Zaqueu se tornou uma pessoa, de repente, desapegada do materialismo? Ele se tornou um publicano porque ele era materialista, ele queria ficar rico. Mas agora não mais. Houve uma transformação nele, consequência na pessoa de Zaqueu. Porque o reino de Deus é mais importante do que as coisas dessa vida. E Zaqueu, na sua conversão, também traz consequências benéficas a outros. Porque, por meio dele, nós vemos que pessoas foram abençoadas por essa generosidade que despertou no coração dele, que brotou no coração dele. Percebe isso? O que eu quero dizer com isso é que quando existe uma conversão, e nós vamos ver isso em outros aspectos, o convertido ele é transformado. E através da conversão dele, pessoas vão ser, de alguma ou de muitas formas, vão ser abençoadas. Nós vamos para um segundo caso, aqui em Lucas ainda, eu vou procurar seguir uma ordem para facilitar até a gente, não por assunto, mas um segundo caso nós vamos ver aqui no final do Evangelho de Lucas, quase capítulo 23, e é também um caso bem conhecido. A conversão do malfeitor. Jesus crucificado junto a 2 salteadores. Diz no versículo 35, e o povo estava olhando, e também os príncipes zombavam dele, dizendo, aos outros salvou, salve-se a si mesmo, se este é o Cristo, o escolhido de Deus. E também os soldados o escarneciam, chegando-se a ele e apresentando-lhe vinagre, e dizendo, se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. E também por cima dele estava um título escrito em letras gregas, romanas e hebraicas. Este é o rei dos judeus. Zombaria, usada para condenação dele. Mas o versículo 39 destaca que um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo, se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro malfeitor repreendia-o, dizendo, tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus, Senhor, lembra-te de mim quando vieres em teu reino. E disse Jesus, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Então nós temos um outro caso de conversão. É difícil às vezes você precisar, tem um detalhe, uma observação. Talvez isso tenha acontecido com você, mas mesmo nos textos bíblicos, é difícil a gente precisar quando de fato aconteceu a conversão. Isso acontece com a gente. O irmão Daniel lembra bem, às vezes ele cita esse caso lá em Betel. Um tempo você costumou cantar um hineto, que movimentava com as pessoas. Alguns gostavam bastante porque agitava o pessoal. E entre as igrejas às vezes faziam isso. Como é que era? Se você se converteu numa segunda-feira, o que era para fazer mesmo? Levantava? Tá. Se você se converteu numa terça, então, geralmente os dias da semana eram menos, porque as pessoas, muitos se lembravam de ter se convertido no momento da pregação, geralmente num sábado, num domingo à noite, isso era a maior parte.
mesmo. Quando chegava no domingo, né? Muita gente levantava. Mas eu nunca gostei muito dessas me perdoe quem mais, mas essas pataquadas, né? Mas eu ficava pensando, eu não sei que dia eu devia ter levantado. Eu não sei precisar exatamente em que momento ocorreu a minha conversão. Eu lembro quando eu manifestei publicamente minha fé, mas eu sei que quando eu cheguei lá eu já estava convertido. Realmente, o Espírito Santo já tinha completado a obra, já tinha transformado meu coração. E eu cheguei ali com fé já. Antes, né? Eu cheguei naquele culto com a determinação, só estava esperando o pastor falar, dar a deixa, né? Alguém hoje, né? Era costume na igreja lá, alguém hoje gostaria de declarar sua fé em Jesus Cristo? E eu estava esperando a hora. Sabe por quê? Já no domingo anterior eu queria ter ido, mas eu era tímido, eu fiquei com vergonha de me manifestar. Mas eu já tinha me convertido, eu acredito. Acho. E aquela semana eu me torturei. Falei, domingo eu vou dizer para todo mundo. Eu esperei aquele tempo, aquele horário com ansiedade. E Deus usou seus meios para me encher de coragem, né? Estava ali agarrado na cadeira, alguém foi na minha frente, agora eu vou. Esse alguém foi uma senhora de 80 anos, né? A avó da Miriam. E eu sei que ela teve muita luta também. Muito mais do que eu acho. Mas, sabe, irmãos, aqui mesmo nesse texto a gente parece não poder detectar exatamente. Será que aquele ladrão já estava realmente convertido? Porque as palavras dele aqui demonstram alguém que já tinha plena convicção. Não que no seu tempo de exercício da sua profissão de salteador, ele fosse um salvo, um convertido. Não, certamente ele se converteu ali, talvez naqueles momentos, refletindo, já pregado na cruz, que ele estava ali sendo morto justamente porque ele entendeu que ele era um pecador. E nós vemos as palavras dele aqui. Aqui nós vemos fruto de uma conversão genuína. Alguém que não teve receios de se declarar um pecador. Digno da condenação. Que clama pela misericórdia de Jesus. Alguém convertido é isso, ele tem que fazer isso, ele tem que ter convicção do seu estado, da sua condição. E ele tem que clamar e confiar somente, única e exclusivamente, no Cristo, no Salvador, Jesus. O Filho de Deus enviado ao mundo para isso, para salvar pecadores. Mas nós vemos as consequências. Esse homem, esse nosso irmão, né? Nós falamos do irmão Zaqueu, agora nós estamos falando do irmão malfeitor. Já que não tem nome, nós temos que chamar ele assim. Mas o malfeitor, você percebe que ele se tornou de repente um benfeitor? Um benfeitor. Porque o seu colega do outro lado blasfemava, zombava de Jesus. E ele repreende, buscando o arrependimento daquele também. Você não percebe as coisas que ele disse? Você não percebe que nós estamos aqui porque nós merecemos? E que esse está aqui injustamente?
porque ele não tem pecado, ele não tem culpa. Então, o malfeitor é feito um benfeitor. E como nós dissemos antes, uma conversão, ela traz nos seus frutos benefícios para aqueles, bênção para aqueles que estão ao redor. Aquele homem, aquele segundo, aquele que zombou de Jesus, não há relato algum e parece que ele não se arrependeu. Mas ele ainda foi abençoado por ouvir, pelo menos uma última vez, do Evangelho, do amor de Deus. Ele teve ainda a oportunidade de se arrepender. E aquele que antes era como ele foi usado por Deus para fazer isso. Mesmo numa circunstância terrível, bem diferente da circunstância de Zaqueu. Esse homem aqui era talvez tão desonesto quanto Zaqueu. Zaqueu, vamos dizer assim, era um ladrão, pelo menos aos olhos dos judeus, um traidor. E esse aqui era um ladrão, roubador, aquele que assaltava, segundo a definição da palavra aqui, que está como malfeitor, eram geralmente assim chamados pessoas que assaltavam nas beiras das estradas. Muitas vezes eles matavam a pessoa, cometiam como é que chama? Latrocínio, né? É isso? Hã? Latrocínio, obrigado. O que eu falei? Ou seja, rouba, e seguido de morte, acompanhado de morte. Mas esse homem, aqui de repente ele passou a levar o bem. Na oportunidade que ele teve, ele viveu pouco. Ele não teve oportunidade de ir para a igreja, para aprender nada, nem ser batizado ele pôde. Mas a conversão dele trouxe seus frutos. Isso é inegável, não é verdade? Nós vamos para o livro de Atos, nós vamos ver uma outra circunstância. E agora, não uma pessoa convertida, mas no capítulo 2 de Atos, nós temos também aquela conversão em massa, uma multidão que se converteu. 3.000 pessoas tiveram oportunidade de ouvir o Evangelho, uma pregação direta, objetiva, maravilhosa do apóstolo Pedro. Um pescador. Lembra que eu falei que não importa o pregador? Para nós, Pedro é alguém importante, um grande apóstolo do Senhor Jesus Cristo. Não é verdade? Para nós hoje. Mas aos olhos dos judeus, ele não passava de um galileu, um pescador, um trabalhador braçal, um pobretão, inculto, grosseirão, provavelmente um homem com bastante calos nas mãos. Porque a vida do pescador era uma vida dura. Não era pescador de molinete, não, viu? Era pescar de rede, barco, e eles consertavam redes, e eles puxavam redes, e eles reparavam barco, eles faziam coisa pesada. Tá certo? Pedro estava afastado dessa função há cerca de 3 anos, 3 anos e pouco, desde que ele foi chamado por Jesus para deixar de ser pescador, para se tornar um pescador de homens. E nós vemos aqui que nesse dia ele teve a mesma oportunidade de pescar muitos homens. A promessa de Jesus foi eficaz nesse dia extremamente, porque Pedro teve a oportunidade de pregar ali e tantas pessoas foram movidas à conversão.
E nós vemos aqui, olha, no versículo 37. E ouvindo eles isto, aquela multidão, compungiram-se em seu coração. Eles sentiram, aquilo foi como doeu no seu coração, aquelas palavras que Pedro falou a eles. Mas eles não se ofenderam. Ao contrário, eles perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, homens e irmãos? E disse-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, em remissão de pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Versículo 41. Ele diz: de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum, e vendiam suas propriedades e bens e repartiam com todos, segundo cada um havia de mister. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Então olha só que maravilha, irmãos, essa conversão aqui em massa. Um pregador, vamos dizer assim, chinfrim, um homem, não era um homem culto, né? Nós comparamos Pedro e Paulo, são dois personagens diferentes, de perfil diferente os dois. Paulo era realmente alguém culto, preparado. Pedro, uma pessoa extremamente simples. Aquelas pessoas que estavam lá, elas ouviam os rabinos, que eram pessoas do nível de Paulo, ou similar a ele. Mas ali eles ouviram o que aquele pescador falou. E o que ele falou tocou o coração deles. A ponto de dizer: o que nós precisamos fazer? E a palavra de certeira: arrependam-se e sejam batizados em testemunho da sua fé em Jesus Cristo. Quem dera, né, nós tivéssemos oportunidade de uma conversão em massa assim. Tantas pessoas. Mas nós vemos aqui as consequências. Essa se agregou à igreja. Vocês viram isso? No versículo 41 diz: foram batizados os que de bom grado receberam essa palavra. Ou seja, aqueles que se converteram. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Eles se juntaram à igreja. Consequência de uma conversão. O desejo de estar com o povo de Deus. Vai juntando as consequências na vida de Zaqueu. As consequências na vida do malfeitor. As consequências na vida desses quase 3.000. Para eles mesmos. O desejo de se juntar no povo de Deus para fazer o quê? E aí nós vemos o resultado, porque o que Lucas escreve aqui, irmãos, fala de uma perseverança no ensino dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, aquela comunhão. E com isso, lembra, uma conversão traz benefícios, traz bênção para outros. E o que fala aqui no versículo 47? Que esses, com aqueles que já eram convertidos antes, e esses quase 3.000 reunidos a eles, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, todos os dias acrescentava ao Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Eles caíam na graça de todo o povo via aquilo. E através desse testemunho deles, mais e mais pessoas iam se convertendo a cada dia. Pessoas foram abençoadas, mais pessoas foram abençoadas por conta daqueles quase 3.000. Porque eles viram o que aconteceu ali e viram que não foi fogo de palha, eles viram que não foi uma coisa sem consequências,
mas houve uma transformação e de repente ali nós tínhamos não um grupinho de talvez que eles consideravam hereges, seguidores daquele tal de Jesus, mas eles viam ali realmente um grupo unido que cresceu e que perseverava naquelas coisas e que testemunhava daquilo. E mais almas foram abençoadas a respeito disso. E nós podemos até ir mais longe, porque quando essa igreja aqui foi dispersa mais tarde, esses que se dispersaram, né, por causa da perseguição, eles foram pregando e mais pessoas foram abençoadas por conta daqueles muitos que foram convertidos naquele dia. Para onde eles foram? Para onde eles tiveram que ir? Eles foram bênção para aqueles lugares, para aquelas pessoas. Atos capítulo 8. Nós vamos ver a conversão do etíope. Atos capítulo 8, versículo 26. E o anjo do Senhor falou a Filipe. Note, esse Filipe é um dos que foram dispersos pela perseguição em Jerusalém. E ele foi grandemente usado por Deus na pregação do Evangelho. E aqui nós lemos que o anjo do Senhor falou a Filipe dizendo: levanta-te e vai para o lado do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserta. A estrada está deserta. E levantou-se e foi. E eis que um homem etíope, eunuco, mordomo-mor de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros e tinha ido a Jerusalém para a adoração, porque apesar de ser um etíope, parece, né, o que o texto demonstra aqui, parece, não é, né? Ele havia se tornado um judeu de religião, né? Ele havia se convertido ao judaísmo. Ele cria no Deus de Abraão, mas ele não tinha discernimento a respeito de Cristo. E ele tinha ido a Jerusalém para seguir os rituais de adoração dentro do judaísmo. Mas aqui no versículo 28 diz que ele estava voltando para casa, para a Etiópia. E regressava e, assentado no seu carro, lia o profeta Isaías. E disse o Espírito a Filipe: chega-te e ajunta-te a este carro. E correndo, Filipe ouviu que lia o profeta Isaías e disse: entendes tu o que lês? E ele disse: como poderei entender se alguém não me ensinar? E rogou a Filipe que subisse e com ele se sentasse. E o lugar da escritura que li era este: foi levado como ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do que tosquia, assim não abriu a sua boca. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento, e quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. E respondendo o eunuco a Filipe, disse: rogo-te, de quem diz isto o profeta? De si mesmo? Ou de algum outro? Então Filipe, abrindo a sua boca e começando nessa escritura, lhe anunciou a Jesus. E indo eles caminhando, chegaram a uma certa água, e disse o eunuco: eis aqui água, que impede que eu seja batizado? E disse Filipe: é lícito, se crês de todo o coração. E respondendo ele, disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E mandou parar o carro, e desceram ambos à água, tanto Filipe como o eunuco, e o batizou. E quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, e não o viu mais o eunuco. E jubiloso, continuou o seu caminho. Então nós vemos aqui a conversão do etíope. Esse homem que já tinha se tornado um judeu, como a gente comentou, né? Ele lia a Bíblia.
ele lia o profeta Isaías, o mesmo que nós temos aqui, o texto, né, citado aqui está lá no nosso livro de Isaías, o mesmo que nós temos na Bíblia aqui. E ele lia, mas não tinha entendimento. E Deus mandou Filipe ali justamente para explicar para ele, porque a pessoa, para se converter, ela precisa entender. Ela precisa ouvir a palavra da verdade, porque a fé, ela precisa vir da Escritura, da palavra de Deus, pelo entendimento dela. E ele sequer entendia a respeito de quem estava falando aquela profecia de Isaías. E o Filipe explicou para ele, está falando de Jesus. É lógico que aqui está resumida a história, mas certamente ele explicou. Talvez o etíope já tivesse conhecimento de alguma coisa a respeito de Jesus, tivesse conhecimento do que havia acontecido, né? Mas o Filipe anunciou Jesus para ele e ele creu de uma maneira que ele queria ser batizado o quanto antes. O que impede? O Filipe falou, se você crer, nada impede. E ele disse, então, eu creio sim. Eu creio que Jesus é o Filho de Deus, Ele é o Salvador. Isso está acompanhado de um teor de arrependimento. Né? O arrependimento e a fé verdadeiros andam juntos, e isso é uma conversão. Nós vemos novamente aqui consequências imediatas na vida de alguém. O desejo dele foi logo cumprir em obediência. Eu quero testemunhar, eu quero obedecer, eu quero ser batizado. E tem mais consequências para a vida dele, porque mesmo logo depois, Deus fez com que Filipe desaparecesse dali. Diz que o Espírito do Senhor arrebatou Filipe dali. Parece que de uma maneira sobrenatural, maravilhosa. Deus levou Filipe para outro lugar. Mas aquele homem seguiu, versículo 39, jubiloso, continuou seu caminho. Feliz, alegre pelo que tinha acontecido. Quando existe uma conversão genuína, essa pessoa carrega em si uma alegria. Ele ficou sozinho ali. Mas ele não ficou dependente do Filipe. Não ficou triste porque o Filipe desapareceu. Mas ele ficou alegre porque agora ele tinha Cristo. Amém? Aqui nós não temos uma referência, irmãos, bíblica, tá? O que eu vou passar para vocês é só uma conjectura que muitos defendem. Porque aquela região da Etiópia, né, Egito, Etiópia, se tornou, nos primeiros séculos, um terreno fértil para a pregação do Evangelho. E muitos acreditam que alguns dos apóstolos foram para lá. Nós sabemos que Paulo não foi. Né? Ele se dirigiu mais para o lado da Europa. Mas o norte da África ali, então, outros dos apóstolos podem ter ido para lá. Mas muitos entendem até que o início da propagação do Evangelho por essa região se deu justamente através desse homem, desse etíope. Talvez, possivelmente, ele tenha sido o ponto de partida ali, levando essa alegria dele, da conversão, e o conhecimento a respeito de Cristo. Ele foi bênção naquela região para onde ele vivia. E talvez isso tenha sido o motivo de os apóstolos irem para lá, né? Alguns apóstolos irem para lá e trabalhar futuramente
naquela região. É pena, né, que aquela região depois deteriorou demais. Hoje nós vemos que o evangelho ali praticamente é morto. Aquela região foi tomada por outras religiões, mas houve tempo que foi um terreno fértil. E certamente esse homem etíope, se ele não foi o responsável para uma explosão da pregação do evangelho lá, do cristianismo, mas certamente ele foi participante disso. Ele foi para um lugar onde as pessoas não eram cristãs, mas não importava. Essa era a circunstância diferente dele, diferente dos outros. De Zaqueu, daqueles quase 3.000, do malfeitor. No capítulo 9, nós vamos ver mais um caso. Um caso não muito importante. Estou ironizando. Um homem chamado Saulo. Diz aqui, Atos capítulo 9, versículo 1. E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse alguns deste caminho, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és, Senhor? E disse: Senhor, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que eu faça? Então, aqui nós vemos outro tipo de pessoa. Nós vimos um publicano, antes, que estava sedento por conhecer Jesus. Ele queria pelo menos ver Jesus. A gente não sabe qual era a real motivação do Zaqueu, né? Aqueles quase 3.000, eles foram atraídos ali quando o Espírito Santo veio sobre a igreja, e aqueles homens passaram a pregar nas línguas deles, nas línguas nativas deles. E eles ficaram maravilhados por isso, foram atraídos ali por causa disso, mas eles ouviram o evangelho e aquilo moveu o coração deles. Aquele malfeitor, ele já estava para morrer mesmo, ele estava vendo ali a morte, a consequência dos seus atos, dos seus pecados ali diante dos seus olhos, né? Mas agora nós encontramos um homem que carregava ódio dos discípulos de Jesus. Ele perseguia os que eram desse caminho, né? Que era a forma que se referia àqueles que seguiam aquela seita, né? O que eles tinham como uma seita, que seguia aquele tal de Jesus. Paulo, ele pediu cartas, né, autorização para perseguir, prender, onde ele fosse, lá para a região de Damasco, bem ao norte,
Provavelmente ele ouviu dizer que tinha um grupo lá e ele foi com essa disposição, perseguir os seguidores de Cristo, mas quando ele se deparou com Cristo, Jesus falou para ele: por que você me persegue? Na verdade, Paulo estava fazendo algo mais grave do que perseguir seguidores. Na verdade, ele estava perseguindo o próprio Senhor Jesus. A questão dele era contra Jesus, por assim dizer. Mas nessa situação tão adversa, sabe? E nós vamos nos deparar com pessoas que odeiam a Jesus. Mas essas pessoas também precisam se converter como Paulo. Amém? Não são só os bonzinhos. Não são só os... ele é desonesto, mas ele é uma boa pessoa. São os inimigos mesmo de Deus, que precisam de arrependimento também. Como eu disse, todos esses tipos têm necessidade de conversão. E a conversão está aí para todo esse tipo de gente. A salvação, o arrependimento, a fé em Jesus. E o apóstolo Paulo, aquele que era tão cheio de aversão, de ódio mesmo no seu coração, quando ele se deparou com Cristo, a consequência: submissão, sujeição. Porque logo nós vemos o que ele questiona. O que queres que eu faça? Na verdade, essa deve ser uma atitude comum daquele que se converte. Lembra dos quase 3.000? Quando ouviram, se compungiram no seu coração e eles perguntaram para Pedro: o que nós precisamos fazer? Paulo aqui, de uma outra maneira, se deparou com Cristo e falou: agora eu tenho que me render. Realmente Jesus não é um falso profeta, ele é verdadeiro, ele veio a mim. Mas lembra, pode ser que Deus fale de você de uma maneira maravilhosa. Jesus não vai aparecer para ninguém aqui. Pela Bíblia, né? Me parece que ele não usa mais esse recurso, tá? Mas ele pode sim mover situações espetaculares, especiais, diferenciadas para que alguém se converta. Mas pode ser que a conversão de uma pessoa ocorra de uma maneira muito simples. E com isso, ninguém é mais salvo do que o outro, nem uma conversão é mais preciosa que a outra. Aquele que se converteu pela pregação de Pedro é tão salvo quanto aquele que se converteu, né? Como Paulo, que se converteu aos pés de Jesus mesmo. O que importa é que o sentimento tem que ser o mesmo. O que o Senhor quer de mim? Sujeição, submissão. Eu não vou perder tempo nenhum aqui de falar sobre as consequências da conversão de Paulo para outros. Totalmente desnecessário, não é verdade? Eu só vou comentar uma coisa. Hoje nós estamos aqui. E nós somos consequência disso. Aquele dia que Paulo encontrou com Jesus no caminho de Damasco, Jesus falou para ele, a resposta vem aqui depois, Jesus, eu te chamei para ser enviado aos gentios, apóstolo aos gentios.
E o Evangelho chegou para nós aqui hoje porque começou com Paulo. Deus usou ele para isso. E nós temos as consequências. Nós somos abençoados pela conversão de Paulo também. Percebe? Capítulo 16. Estamos terminando, tá, irmãos? Capítulo 16, nós vamos ver duas conversões aqui. Nesse capítulo. Versículo 13. E no dia de sábado saímos fora das portas. Isso aqui, eles tinham chegado em Filipos. Tá? E ele diz, no dia de sábado saímos fora das portas da cidade, para a beira do rio, onde se costumava fazer oração. E, assentando-nos, falamos às mulheres que ali se ajuntaram. E uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, e que servia a Deus, nos ouvia, e o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. E depois que foi batizada, ela e a sua casa, nos rogou, dizendo, se haveis julgado que eu seja fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficai ali. E nos constrangeu a isso. Quando fala aqui, da mesma forma que fala de Cornélio, fala de Lídia aqui, que ela servia, temia o Senhor, nós podemos entender que pessoas assim, como talvez o próprio etíope, eram pessoas que demonstravam temor a Deus por dentro daquilo que eles conheciam. Eles eram sinceros. Então, percebe? Pessoas bem diferentes daquele odiento Paulo. Pessoas bem diferentes daquele publicano que se vendeu. Pessoas bem diferentes daquele malfeitor. Mas pessoas que precisavam ouvir da palavra de Deus. E nós vemos essa mulher, Lídia, que era uma boa mulher. Sincera, honesta, íntegra, temente. Mas ela ouviu e compreendeu a respeito de Cristo mesmo e foi batizada. E nós vemos a consequência. Ela fala aqui, aliás, Lucas fala aqui, que ela rogou a eles, dizendo, no versículo 15, se haveis julgado que eu seja fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficai ali. E nos constrangeu a isso. Constrangeu. Olha, isso não quer dizer que eles foram forçados. Puxa, mas essa mulher agora vai obrigar a gente, sei lá, se a Lídia cozinhava mal, né? Ficar na casa dela. Não está falando nada disso. Constrangeu, ela nos convenceu a fazer isso. Ela era de Tiatira, mas estava morando ali em Filipos. Sabe o que aconteceu? Quando diz aqui que ela convenceu eles a entrarem na casa dela, eles ficaram ali, e ali eles pregaram o Evangelho, e ali foi a sede, o início daquela igreja lá em Filipos. E nós vemos mais relatos depois de que essa igreja, pelo menos por um bom tempo, se reunia na casa de Lídia. Quando existe uma conversão verdadeira, o que acontece? Nós vemos, essa mulher se converteu e ela colocou o que ela tinha à disposição, a serviço de Deus. Ela quer servir a Deus agora, ela quer agradar a Deus. Abrigar aqueles homens na sua casa era uma forma de
fazer com que Paulo e acho que é Silas, né, que estava com ele aqui, que eles estivessem ali por mais tempo pregando, para que mais pessoas tivessem oportunidade de ouvir. E realmente houve frutos, porque nós vemos depois Paulo escrevendo, inclusive, uma carta à igreja lá em Filipos, a carta aos Filipenses, né? E uma igreja que se mostrava fiel, temente ao Senhor. Mas também nessa mesma cidade, nesse mesmo capítulo, irmãos, nós lemos também a respeito da conversão do carcereiro, no versículo 27. Porque o que aconteceu? Enquanto eles pregavam ali, Paulo e Silas mesmo, né? Enquanto eles pregavam ali, ocorreram alguns incidentes. Uma moça que tinha um espírito de adivinhação, era explorada inclusive por algumas pessoas, ela passou a perseguir eles pelas ruas, e o que ela falava era certo, mas aquilo incomodava, porque não vinha de Deus, incomodava Paulo. O que ela falava que era certo? Ela falava que eles eram pregadores da palavra de Deus. No versículo 17, esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Verdade. Ela adivinhou isso. Mas logo no versículo seguinte nós vemos que Paulo se perturbou com isso e mandou que aquele espírito que possuía aquela moça saísse dela. E quando aquele espírito saiu, ela perdeu a capacidade de adivinhação e isso trouxe prejuízo aos seus senhores, aqueles que exploravam ela. Então, indignados com isso, eles se moveram para expulsar, para açoitar Paulo e mandaram prender Paulo e Silas. E eles estavam ali guardados pelo carcereiro. E nós lemos então o que aconteceu naquela situação. No versículo 27, houve um tremor, as portas da cadeia se abriram e nós vemos, então, versículo 27, acordando o carcereiro e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. E pedindo luz, saltou dentro e todo trêmulo se prostrou ante Paulo e Silas. E tirando-os para fora, disse: senhores, que é necessário que eu faça para ser salvo? E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. E lhe pregavam a palavra do Senhor e a todos os que estavam em sua casa. E tomando-os ele consigo, naquela mesma hora da noite, lavou-lhes os vergões, e logo foi batizado, ele e todos os seus. E levando-os à sua casa, lhes pôs a mesa, e alegrou-se de que, com toda a sua casa, havia crido em Deus. Então, olha, uma outra circunstância bem diferente de conversão, né? Esse homem era responsável pela guarda deles. E quando ele considerou que eles pudessem ter fugido, porque com o abalo que houve, as cadeias se abriram, ele pensou em se matar. Por quê? Porque um carcereiro, no sistema romano, ele era responsável. E se ele deixasse seus presos fugirem, ele pagava com a vida. Antes que me torturem, então eu mesmo vou resolver a questão. Mas Paulo impediu que ele fizesse isso. E ele não pôde ouvir, né, o que Paulo e Silas tinham a dizer para ele sobre Cristo. E ele creu.
Ele quis saber o que eu preciso fazer para ser salvo. E eles disseram, crer no Senhor Jesus Cristo. E você vai ser salvo. Isso serve para você e para sua casa. Para todos os seus. Não é só para você, não. E nós vemos as consequências. Nós já vemos aqui a conversão dele. Ele se moveu de compaixão por Paulo e Silas. Ele foi tratar das feridas deles. E ele trouxe eles para dentro da sua casa, para comer com ele e com a sua família. Conversão faz com que nós passemos a amar o próximo e especialmente amar o povo de Deus. E nós temos uma consequência também estendida a outros. A família daquele carcereiro foi abençoada. E ele se alegrou, porque não só ele foi convertido, mas note, versículo 34, ele alegrou-se de que com toda a sua casa havia crido em Deus. Então percebe, eu espero que ele não tenha cansado você com essas leituras, mas que a gente exercite nossa mente e nosso coração. Essas circunstâncias diferentes, e se você for buscar, vai encontrar várias outras, mas eu acho que pessoas diferentes se convertem. Eu e você somos diferentes deles. A conversão é uma necessidade para todos. Nós vamos ouvir de pessoas diferentes. Talvez você tenha se convertido pela pregação de um pregador, grande pregador, outro de um pregador iniciante, sei lá. Mas o que importa é que realmente você tenha compreendido a respeito de Cristo. Que você tenha entendido que Ele é o Filho de Deus, como disse o etíope. Que você creia nisso. Que você creia e seja batizado como aqueles 3.000, ou quase 3.000, né? Que você cumpra aquilo que Paulo diz aqui. Creia no Senhor Jesus. O que é necessário fazer? O que importa é que você se coloque diante de Cristo, como Paulo mesmo fez. Senhor, o que queres que eu faça? O que o Senhor quer de mim? E que as nossas conversões, irmãos, acima de tudo, que elas tragam consequências. Uma pregação requer consequências na nossa vida, na transformação, na santificação, que é proveniente de um arrependimento genuíno, de uma fé verdadeira em Jesus Cristo, mas também daquela mesma alegria, daquela ousadia que alguns desses que nós vimos aqui tiveram, e que a nossa conversão realmente abençoe outras pessoas. Seja motivo de bênção para outros. Quem teve essa experiência? Será que você se encontrou mais ou menos com algum desses casos aqui? Você já teve essa experiência de uma conversão genuína, arrependimento? Essas coisas que nós vimos, né, na vida dessas pessoas, de alguma forma, ocorreu na sua vida? Quais os frutos da sua conversão, da nossa conversão na nossa vida?
verdadeiramente nós podemos enxergar que pessoas têm sido abençoadas pela nossa conversão? Se essas coisas não são observadas em nós, nós voltamos à primeira pergunta: você teve essa experiência de conversão? Você ainda precisa ser convertido? Você ainda precisa mudar de rumo, de direção, se voltar a Deus, se voltar a Cristo de verdade, mediante um arrependimento e fé genuína no Salvador, no Filho de Deus. Se você ainda precisa fazer isso, faça logo. Faça hoje. Não demore. Que Deus nos abençoe com a sua palavra, com conversões verdadeiras. Que Deus nos use para abençoar outras vidas, irmãos. Será que nós temos alguma conversão hoje? Alguém que se converteu e não manifestou isso ainda? Nós vamos orar. E se houver, alegre-se nisso e manifeste a sua fé. Tá bom? Vamos ficar de pé e fazer uma oração?